A Europa aprendeu a tremer diante do som de 5.000 picas batendo ritmicamente no chão. Não era um exército, era um organismo vivo de ferro e pólvora. Os terços espanhóis não só ganhavam batalhas, aniquilavam a vontade do inimigo antes mesmo que se disparasse o primeiro arcabuz. Durante 1,5 séculos, o mundo teve um único dono, e esse dono vestia o uniforme da infantaria espanhola. Hoje dissecamos a coluna vertebral do império onde o sol nunca se punha. Desde a revolucionária tática do quadrado até o misticismo do caminho espanhol, analisaremos a estrutura de uma unidade de elite que reescreveu as leis da guerra moderna. Em um mundo atual obcecado pela tecnologia de ponta, a história dos terços nos recorda que a disciplina inabalável e a inovação tática são as verdadeiras chaves do poder global. Este não é apenas um relato de conquistas, mas uma análise profunda sobre a sobrevivência e a honra de homens que, diante da derrota inevitável, sempre escolhiam a lenda. Prepare-se para descobrir porque, 5 séculos depois, os terços continuam sendo o padrão de ouro da excelência militar. Se você busca a verdade por trás dos mitos do século de ouro, convido-o a nos acompanhar até o final desta crônica. Inscreva-se para explorar os capítulos mais intensos da nossa história compartilhada. O século XV agonizava entre as cinzas de uma ordem que desmoronava. Durante quase 1000 anos, o campo de batalha europeu havia sido o cenário exclusivo de uma casta, a cavalaria pesada. O feudalismo não era apenas um sistema político, mas uma forma de fazer guerra. Os exércitos não eram instituições permanentes, mas amálgamas de nobres, vinculados por juramentos de vassalagem, que compareciam ao combate com suas próprias hostes, seus próprios estandartes e, acima de tudo, seus próprios interesses. Neste modelo medieval, a guerra era um assunto de prestígio individual. O cavaleiro, protegido por placas de aço e montado em corcéis massivos, era o tanque de sua época. O combate era decidido em cargas frontais, onde a força bruta e o valor pessoal eram tudo. A infantaria, composta por camponeses mal armados e recrutamentos forçados, era pouco mais que carne de canhão, um estorvo necessário para proteger os flancos da verdadeira elite. No entanto, este paradigma da guerra de cavaleiros começou a mostrar fendas insuperáveis diante da evolução da realidade social e tecnológica. O primeiro grande golpe no orgulho da nobreza veio da técnica. No final da Idade Média, os arqueiros de arco longo ingleses e os densos quadrados de pica suíços haviam demonstrado que um peão bem treinado podia derrubar um aristocrata de sua montaria. Mas a mudança definitiva, aquela que realmente marcou o fim de uma era, foi o surgimento da pólvora. No final do século XV, o estrondo dos primeiros canhões e a fumaça das rudimentares armas de fogo manuais começaram a escurecer os céus da Europa. A introdução da artilharia mudou a própria arquitetura do poder. Os castelos medievais, cujas muralhas foram inexpugnáveis por séculos, desmoronavam agora em questão de dias sob o impacto das bolas de ferro. Isso significava que o senhor feudal já não podia se trancar em sua fortaleza e desafiar o rei. O poder começava a se centralizar nas monarquias modernas, as únicas capazes de financiar o imenso custo dessas novas armas. O velho modelo militar já não funcionava por 3 razões críticas. Primeiro, pela falta de disciplina. Um exército feudal era uma reunião de egos. Os nobres frequentemente desobedeciam ordens diretas se considerassem que uma manobra não era honrosa. Segundo, pela falta de continuidade. Ao terminar uma campanha, os cavaleiros retornavam às suas terras, dissolvendo o exército e perdendo qualquer coesão tática. E terceiro, pela vulnerabilidade técnica. O cavaleiro era lento,
extremamente caro de manter e totalmente inútil diante de uma descarga de arcabuzaria bem organizada. A Europa encontrava-se em um beco sem saída tático. A guerra estava se tornando mais letal, mais cara e muito mais complexa. Necessitava-se de uma força que pudesse combinar a resistência da pica com a inovação destrutiva do fogo, e que, além disso, estivesse submetida a uma hierarquia profissional. O cenário estava pronto para uma mudança de guarda. O cavaleiro estava morto. Era o momento de o soldado de ofício tomar seu lugar. Enquanto a Europa continuava tentando compreender as mudanças no campo de batalha, na Península Ibérica gestava-se a transformação mais radical da história militar. Os reis católicos, Isabel de Castela e Fernando de Aragão, não buscavam apenas a unidade territorial de seus reinos, mas a criação de um Estado moderno. E um Estado moderno exigia, acima de tudo, um braço armado profissional que não dependesse dos caprichos da nobreza. A Guerra de Granada foi o prelúdio, mas o verdadeiro laboratório, onde se forjou o aço dos terços, foi a Península Itálica. A Itália, no final do século XV e início do XVI, era o centro do mundo, uma joia cobiçada pelas grandes potências, especialmente pela França dos Valois. Os franceses possuíam a cavalaria mais poderosa da cristandade e uma artilharia móvel de vanguarda. Quando as tropas espanholas desembarcaram na Itália para defender as possessões da coroa de Aragão, enfrentaram uma realidade brutal. O modelo tradicional espanhol de cavalaria leve e besteiros não conseguia deter a carga dos gendarmes franceses. Foi neste momento de crise que surgiu uma figura cuja sombra se projetaria sobre os séculos vindouros. Gonzalo Fernández de Córdoba, conhecido para a posteridade como El Gran Capitán. Fernández de Córdoba foi um visionário que compreendeu que a guerra já não se ganhava com heroísmo individual, mas com matemática, logística e psicologia. Após sofrer uma amarga derrota na Batalha de Seminara, decidiu que o exército espanhol deveria morrer para renascer. Sua genialidade residiu na hibridização. Pegou a solidez dos quadrados de picas suíços e os aperfeiçoou. Mas sua verdadeira revolução foi a integração massiva da arma de fogo manual, o arcabuz. O grande capitão profissionalizou o soldado. Os homens sob seu comando não eram servos, eram profissionais que recebiam um soldo regular, que vestiam-se com orgulho e que se submetiam a uma disciplina de ferro. Dividiu suas tropas em unidades manejáveis, dotadas de uma hierarquia de oficiais que permitia uma flexibilidade inédita no campo de batalha. Em batalhas lendárias como Cerignola e Garigliano, o mundo foi testemunha de um milagre tático. Pela primeira vez na história, uma infantaria organizada em coronelias, o embrião dos futuros terços, derrotava de forma absoluta a cavalaria pesada e os mercenários mais reputados da época. As bases dos terços foram assentadas sobre 3 pilares: a mistura de armas, picas para a defesa, arcabuzes para o ataque, o comando unificado e a profissionalização extrema. Já não se tratava de quem carregava mais forte, mas de quem mantinha melhor a formação sob fogo inimigo. Fernández de Córdoba não apenas criou uma unidade militar, criou uma identidade. Incutiu em seus homens um senso de superioridade baseado no treinamento e na resistência ao sofrimento. Quando Carlos I herdou o trono, já existia uma estrutura de combate provada. Uma elite de veteranos que sabiam que a ordem e o silêncio na fila eram mais mortíferos que qualquer grito de guerra. O experimento italiano havia terminado com sucesso. A Revolução Militar Espanhola havia nascido e, com ela, o instrumento que manteria a hegemonia de um império durante os próximos 150 anos. Os terços estavam prontos para marchar. Para o observador moderno, a palavra tercio evoca uma unidade militar,
mas no século XVI o termo representava algo muito mais transcendental. Era o auge da engenharia social e bélica do Renascimento. Não eram simplesmente regimentos. Eram pequenas cidades itinerantes, estados soberanos em miniatura que levavam consigo a lei, a religião e a honra da coroa espanhola pelos cantos mais inóspitos do planeta. Mas, para entender sua invencibilidade, devemos desmantelar sua estrutura e compreender o relógio de precisão que batia sob suas couraças. O enigma do nome. Por que Tércios? A origem do termo tem sido objeto de debate historiográfico por séculos. A teoria mais aceita, e a que melhor define sua natureza, é a da divisão tripartida. Em sua gênese, estas unidades foram estruturadas para cobrir 3 frentes geográficas fundamentais para a hegemonia da Casa de Áustria: Itália, Sicília e Nápoles. No entanto, a razão técnica é ainda mais fascinante. O nome Tércio refere-se à distribuição de suas armas especializadas. Em teoria, a unidade dividia-se em 3 partes proporcionais, uma de piqueiros, outra de arcabuzeiros e uma terceira de rodeleros, soldados com espada e escudo. Embora com o tempo os rodeleros tenham desaparecido, devido à sua ineficácia contra as armas de fogo, o nome persistiu, simbolizando a trindade tática que permitia à unidade ser autossuficiente. Diferente dos recrutamentos temporários de outros reinos, um tércio era uma unidade permanente. Não se dissolvia ao final de uma campanha. Esta continuidade gerava um espírito de corpo onde o recruta mais jovem aprendia com o veterano, criando uma cadeia de conhecimento tático que não se interrompia por décadas. A anatomia do aço, picas, arcabuzes e mosquetes. A verdadeira genialidade dos terços residia em sua composição interna, uma simbiose perfeita entre a força bruta da era medieval e a tecnologia química da era moderna. O tércio era, em essência, um ouriço de aço com pulmões de fogo. No coração da formação encontravam-se os piqueiros. Eram homens de uma força física extraordinária, encarregados de carregar picas de madeira de freixo que podiam atingir 5 metros de comprimento. Sua função era defensiva e dissuasora, formar um muro intransponível de pontas de ferro que detinha imediatamente qualquer carga de cavalaria. Dentro dos piqueiros existia uma elite, os cozeletes, que portavam armaduras completas, peito, costas e elmo, e ocupavam as fileiras exteriores, recebendo o impacto inicial do inimigo. Flanqueando este núcleo de madeira e aço estavam as mangas de arcabuzeiros. O arcabuz era uma arma de fogo lenta e pesada, mas letal a curta distância. Os arcabuzeiros eram os encarregados de fustigar o inimigo, rompendo suas fileiras antes do choque de picas. À medida que a tecnologia avançou, introduziu-se o mosquete, uma versão mais pesada e potente do arcabuz que exigia uma forquilha para apoio. O mosqueteiro era o sniper do século XVI. Seu projétil podia perfurar a armadura mais cara a 100 metros de distância. Esta combinação permitia o que hoje chamaríamos de armas combinadas. Enquanto as picas mantinham a cavalaria afastada, os arcabuzeiros e mosqueteiros dizimavam as fileiras inimigas. Se o inimigo chegasse perto demais, os atiradores refugiavam-se sob a floresta de picas, ficando protegidos enquanto recarregavam. Era um sistema de defesa ativa que nenhum outro exército europeu conseguiu replicar com a mesma fluidez. Hierarquia, disciplina e o culto ao comando. Se as armas eram o corpo do tércio, a hierarquia e a disciplina eram sua alma. Diferente dos exércitos mercenários da época, onde o caos era a norma, o tércio funcionava com uma estrutura administrativa surpreendentemente moderna.
Ao comando de cada tércio, que costumava contar com cerca de 3.000 homens no papel, embora raramente no campo, estava o mestre de campo. Esta figura não era apenas um general. Era um líder que combatia na linha de frente, cuja autoridade emanava diretamente do rei. Abaixo dele, o sargento-mor coordenava as táticas e a logística, sendo o cérebro operacional da unidade. No entanto, a unidade básica era a companhia, liderada por um capitão. O capitão de um tércio era uma figura quase mística. Devia ser um exemplo de virtude, valor e justiça. Mas o que realmente diferenciava os espanhóis era o papel dos oficiais subalternos, como os alferes e os sargentos, e especialmente a figura dos veteranos da primeira fila. Estes soldados experientes, que haviam sobrevivido a dezenas de combates, eram quem mantinha a coesão durante o terror da batalha. A disciplina não era mantida apenas mediante punição, mas através de um código de honra compartilhado. O soldado do tércio via-se como um fidalgo, independentemente de sua origem social. Este orgulho de classe militar significava que a deserção era vista como a desonra máxima. No campo de batalha, o silêncio era a regra. Enquanto outros exércitos gritavam para ganhar coragem, os tércios avançavam em um silêncio sepulcral, apenas quebrado pelo som dos tambores e pífanos que marcavam o passo. Esse silêncio era para o inimigo mais aterrorizante que qualquer grito. A diferença abismal, o modelo espanhol frente à Europa. Porque os terços dominaram os campos de batalha, enquanto os exércitos da França, Inglaterra ou dos estados alemães fracassavam. A diferença era conceitual. Em primeiro lugar, a profissionalização. Enquanto os exércitos franceses continuavam dependendo de uma nobreza que buscava glória individual, o tércio era uma equipe profissional. O soldado espanhol não lutava por um senhor feudal, mas por uma nação e uma religião, sob uma estrutura de pagamento e promoção baseada, parcialmente, no mérito e na senioridade. Em segundo lugar, a flexibilidade tática. Outros exércitos europeus utilizavam formações rígidas que, uma vez rompidas, tornavam-se uma massa desorganizada. Os tércios, graças ao seu sistema de companhias e treinamento constante, podiam mudar de formação em pleno combate, girar sua frente para repelir ataques pelo flanco ou dividir-se em unidades menores para combater em terrenos acidentados. Por último, havia a resistência logística. O tércio era projetado para a guerra de desgaste. Graças ao caminho espanhol, uma rota logística que conectava Milão aos Países Baixos, os tércios podiam receber suprimentos e reforços através da Europa. Eram capazes de marchar milhares de quilômetros e entrar em combate imediatamente depois, uma façanha de resistência que nenhum outro exército da época podia igualar. Em resumo, os tércios não eram apenas soldados, eram o primeiro exército moderno. Uma força onde a tecnologia, a tática e um código de honra inabalável se fundiram para criar uma lenda de invencibilidade que duraria mais de um século. Eram o muro contra o qual se chocaram todos os impérios da época, e sua estrutura foi a base sobre a qual se construíram os exércitos nacionais que hoje conhecemos. Para compreender a hegemonia dos terços, não basta analisar suas picas ou suas estratégias, é imperativo descer a lama e entender o homem que segurava a arma. O soldado dos terços era um fenômeno social único na Europa do século de ouro. Não era um recruta forçado, nem um mercenário sem pátria. Era, em sua própria mente, um fidalgo de fortuna, um homem que havia decidido que sua vida valia tanto quanto a glória que pudesse conquistar com seu aço. Sua origem e recrutamento, o cadinho da vanguarda. Contrário à crença popular, os tércios não eram exclusivamente de Castela.
Embora o núcleo duro e a oficialidade costumassem ser espanhóis, procedentes da Extremadura, Andaluzia, das Castelas ou do Reino de Aragão, estas unidades eram uma força multinacional sob a coroa dos Habsburgos. Havia terços italianos, valões, borgonheses e até alemães. No entanto, o terço espanhol gozava de um status de elite, sendo sempre o encarregado dos postos de maior perigo e das vanguardas no ataque. O recrutamento era voluntário. Um capitão recebia uma conducta, uma licença real, e fincava sua pica em uma praça pública, estendendo sua bandeira ao som de tambores. Aqueles que se alistavam faziam-no movidos por uma mistura explosiva de fome, fé e, acima de tudo, a possibilidade de ascensão social. Em uma Espanha onde a estrutura de classes era rígida, o exército era o único elevador social real. Um camponês podia chegar a ser capitão ou cavaleiro se demonstrasse valor suficiente. Qual era o sustento e sacrifício do soldado? A vida do soldado era de uma dureza extrema. O soldo, embora teoricamente superior ao de outros exércitos, chegava frequentemente com meses ou até anos de atraso, o que provocava os famosos motins de Flandres. O soldado devia arcar com seu próprio equipamento e alimentação, o que tornava o espólio de guerra uma necessidade de sobrevivência. Após a tomada de uma cidade, o saque era uma válvula de escape brutal, mas regulada pelas leis de guerra da época. O sacrifício não era apenas físico. O soldado dos terços passava décadas longe de seu lar, percorrendo o caminho espanhol a pé da Itália até o norte da Europa, cruzando os Alpes e o Reno, carregando um equipamento de mais de 30 quilos sob chuva, sol ou neve. A expectativa de vida era mínima, mas o orgulho de pertencer à unidade mais temida do mundo os mantinha de pé. Seu código de ferro, honra, fé e fama. O que realmente tornava invencível o soldado espanhol era sua mentalidade. O conceito de honra não era uma palavra vazia, era sua posse mais sagrada. Um soldado preferia morrer a demonstrar covardia, pois a desonra recaía sobre toda a sua linhagem. A isso somava-se uma fé religiosa profunda e combativa. Viam-se como os defensores da cristandade contra o protestantismo e o Império Otomano. Esta combinação de fé e orgulho gerava uma mística de superioridade. Existia uma obsessão pela fama, o desejo de que suas façanhas fossem narradas por poetas e cronistas. Como dizia a máxima da época, Espanha minha natura, Itália minha aventura, Flandres minha sepultura. Aceitavam seu destino com um fatalismo heróico que aterrorizava seus inimigos. Mitos e realidades. A lenda negra pintou-os como bárbaros sanguinários, mas a realidade era mais complexa. Eram homens extremamente cultos para seu tempo. Não era raro encontrar soldados que liam latim ou escreviam poesia entre uma batalha e outra, como Cervantes ou Lope de Vega. O mito do soldado invencível era real, mas não por uma força sobre-humana, mas por uma disciplina psicológica que lhes permitia aguentar na linha quando qualquer outro exército teria fugido em debandada. Entrar em combate contra um tércio em seu auge era como tentar derrubar uma montanha em movimento. Sua eficácia não residia em uma carga frenética, mas em uma coreografia letal e coordenada de distintas armas que funcionavam como um único relógio biológico. O quadrado dos tércios, a fortaleza humana, a formação básica era o esquadrão. Diferente dos blocos massivos e desajeitados de outras nações, o esquadrão espanhol era flexível. O núcleo era composto pelos piqueiros, formando um bloco denso que podia apresentar um ouriço de pontas de aço em qualquer direção. Se a cavalaria carregasse, os piqueiros das primeiras filas fincavam a base da pica no chão e apontavam para o peito dos cavalos, criando um muro intransponível. A pica como coluna vertebral.
A pica era a âncora do campo de batalha. Sem ela, os arcabuzeiros teriam sido presa fácil para a cavalaria. Mas a pica espanhola tinha uma função psicológica. O avanço de um bloco de picas, em silêncio absoluto e com um passo rítmico, gerava uma pressão insuportável. Não se tratava apenas de empurrar. Os piqueiros eram treinados para esgrimir a pica, buscando as lacunas na formação inimiga com precisão cirúrgica. Enquanto o quadrado de picas mantinha a posição, os arcabuzeiros e mosqueteiros operavam nos cantos e flancos, em unidades chamadas mangas. Aqui é onde residia a modernidade dos tércios. Os espanhóis aperfeiçoaram a técnica da contramarcha. A primeira fila disparava e retirava-se para a última para recarregar, enquanto a segunda avançava para disparar. Isso criava uma chuva de fogo constante, um pulso de morte que impedia o inimigo de se reagrupar. O mosquete, com seu maior alcance e potência, era utilizado para abater os oficiais inimigos e romper as armaduras mais pesadas antes de chegarem ao choque de picas. A coordenação entre o fogo e o aço era tão fluida que quando o inimigo finalmente conseguia chegar ao corpo a corpo após cruzar o inferno de balas, encontrava um muro de picas fresco e disciplinado. Qual era sua adaptabilidade? O que tornava os tércios quase invencíveis por mais de um século era sua capacidade de adaptação. Se o terreno era plano, formavam grandes quadrados defensivos. Se o terreno era acidentado, como nas selvas das Filipinas ou nas colinas da Itália, dividiam-se em unidades pequenas e ágeis. Contra os turcos, aprenderam a combater contra uma cavalaria leve e esquiva. Contra os franceses, a deter cargas de cavalaria pesada. E contra os holandeses, a dominar a guerra de cercos e trincheiras. Inventaram as encamisadas, ataques noturnos, onde os soldados colocavam camisas brancas sobre a armadura para se reconhecerem, infiltrando-se nos acampamentos inimigos para semear o caos antes do amanhecer. O segredo da invencibilidade. A chave não era uma técnica secreta, mas a economia do medo. Os tércios sabiam sofrer. Podiam aguentar bombardeios de artilharia por horas sem romper a formação. Em uma época onde a maioria das batalhas era perdida, quando um lado entrava em pânico e fugia, os espanhóis simplesmente não se moviam. Esse estoicismo, somado a uma senioridade que permitia que cada soldado soubesse exatamente o que fazer sem esperar ordens, tornou-os a força mais temida da história. Durante 150 anos, desde a vitória em Cerignola até a derrota em Rocroi, o mundo soube que enfrentar um tércio não era uma batalha, era uma sentença. No início do século XVI, a Itália não era uma nação, mas o tabuleiro de xadrez mais cobiçado e perigoso do mundo. Suas cidades-estado, ricas e refinadas, eram o epicentro do Renascimento, mas também o ímã que atraía as ambições das duas grandes potências do momento, a França dos Valois e a Espanha dos Habsburgos. Foi neste cenário de mármore e sangue, onde os tércios não apenas ascenderam, mas tornaram-se o pesadelo da Europa. Por que as guerras italianas definiram uma era? As guerras da Itália foram o cadinho onde se fundiu o velho mundo medieval com a modernidade. A França confiava em sua gendarmeria, a cavalaria pesada mais imponente da cristandade, convencida de que nada podia resistir à sua carga. Mas a Espanha, sob a direção de figuras como o Grande Capitão e mais tarde o Marquês de Pescara, apresentou algo que os franceses não souberam interpretar a tempo. Uma infantaria técnica, disciplinada e armada com o poder do fogo. Nas planícies da Lombardia e Nápoles, os tércios aperfeiçoaram a arte da defesa ativa. A Itália obrigou os espanhóis a serem engenheiros, estrategas e especialistas em logística. Ali compreendeu-se que o controle de uma península tão acidentada exigia não apenas valor,
mas uma coordenação perfeita entre as guarnições fixas e as forças de manobra. Que batalhas-chave forjaram sua reputação de invencíveis? Se houve um momento em que o mundo entendeu que as regras da guerra haviam mudado para sempre, esse foi a Batalha de Pavia em 1525. Naquela manhã nebulosa, os arcabuzeiros espanhóis fizeram o impensável. Dizimaram a nobreza francesa e capturaram o próprio rei da França, Francisco I. A imagem do monarca mais poderoso da Europa rendendo-se a soldados de infantaria. Homens que, para a mentalidade da época, eram plebeus, enviou uma onda de choque por todo o continente. Mas Pavia não foi um acidente. Antes, em Bicoca, os arcabuzeiros espanhóis haviam destruído os mercenários suíços, considerados até então os melhores infantes do mundo. Os suíços carregaram com sua arrogância habitual, apenas para serem massacrados pelas descargas fechadas dos espanhóis de posições fortificadas. Foi tal a facilidade da vitória que no idioma italiano a palavra bicoca passou a significar algo simples ou uma pechincha. Estas vitórias não davam apenas terras, davam uma aura de superioridade psicológica que vencia batalhas antes de estas começarem. Qual era o nível de medo que despertavam na Europa? Por volta de meados do século XVI, o som dos tambores espanhóis nas fronteiras de um estado era suficiente para forçar tratados diplomáticos. Na Europa começou-se a falar da fúria espanhola. Não se tratava apenas de sua capacidade destrutiva, mas de sua resistência antinatural. Os cronistas da época descreviam com assombro como os tércios podiam marchar dias inteiros com água na cintura ou aguentar cercos impossíveis sem se render. Este medo alimentava-se da percepção de que o soldado espanhol não era um mercenário que fugia quando as coisas ficavam difíceis. Pelo contrário, quanto mais desesperadora era a situação, mais se fechavam as fileiras do tércio. Dizia-se que os espanhóis eram formigas de ferro, lentos, mas imparáveis, e capazes de devorar qualquer obstáculo por maior que fosse. O que significou o prestígio militar para a hegemonia da Espanha? O prestígio dos tércios tornou a Espanha o árbitro da Europa. Durante décadas, nenhuma potência ousou desafiar frontalmente os quadrados espanhóis em campo aberto. Este domínio militar permitiu que o império pudesse se expandir pela América e pelo Pacífico, sabendo que o coração, na Europa, estava protegido pela melhor infantaria que o mundo vira desde as legiões de Roma. Ser um soldado dos tércios na Itália era pertencer a uma casta superior. Os oficiais espanhóis passeavam por Roma, Milão e Nápoles com a arrogância de quem sabe que é o dono do mundo. Mas este prestígio, forjado sob o sol da Itália, logo seria posto à prova em um cenário muito mais sombrio, úmido e brutal. As terras baixas do norte. Ciudad Espanha. Itália foi o cenário da glória e do brilho dos tércios. Flandres foi o lugar onde seu aço foi temperado no gelo e na lama. O que começou como uma revolta política e religiosa nos Países Baixos transformou-se na Guerra dos 80 Anos, um conflito que consumiria gerações de soldados, tesouros inteiros da coroa e a saúde do império. Flandres não era uma guerra de grandes batalhas campais, mas uma guerra de cercos intermináveis, canais traiçoeiros e uma miséria que testava a sanidade do homem mais calejado. Como foi a transição para a rebelião dos Países Baixos? A chegada do Duque de Alba a Bruxelas em 1567 marcou o início de uma era de ferro. O que os rebeldes holandeses, liderados por Guilherme de Orange, propunham não era apenas uma guerra de independência, mas uma guerra de desgaste total. Flandres era um território de pesadelo para uma infantaria acostumada à manobra.
um labirinto de diques, pântanos e cidades muradas onde cada palmo de terra devia ser pago com sangue. Aqui, os tércios tiveram que se reinventar, tornando-se mestres do cerco e da guerra de guerrilhas. O que representava o caminho espanhol para o destino dos soldados? Devido ao fato de o Canal da Mancha estar controlado por piratas ingleses e rebeldes holandeses, os mendigos do mar, a Espanha teve que criar a façanha logística mais impressionante da história moderna, o Caminho Espanhol. Era uma rota terrestre que nascia em Milão, cruzava os Alpes por passos impossíveis, atravessava o Franco Condado e Lorena, e chegava finalmente a Luxemburgo e Bruxelas. Milhares de soldados percorreram estes 1000 quilômetros a pé, ano após ano, para alimentar a fogueira interminável da guerra em Flandres. O caminho espanhol era o cordão umbilical do império. Se fosse cortado, os tércios no norte morreriam por falta de reforços. Porque as condições extremas levaram os soldados ao limite? O clima de Flandres era o inimigo mais persistente. O frio úmido penetrava nos ossos, oxidava os arcabuzes e apodrecia os pés dos soldados nas trincheiras. As campanhas não paravam no inverno. As cidades eram cercadas por meses sob a neve. A fome era uma companheira constante. Quando as frotas das Índias atrasavam ou eram afundadas, o dinheiro não chegava. Foi aqui que surgiram os famosos motins. Diferente de outros exércitos onde os motins eram desorganizados, os soldados dos tércios amotinavam-se com uma disciplina aterrorizante. Elegiam seus próprios líderes, chamados electos, mantinham suas guardas e continuavam cuidando de suas armas, mas recusavam-se a combater até que lhes fosse pago o devido. Uma vez recebido o pagamento, voltavam a ser os soldados mais fiéis e ferozes do mundo. Esta dualidade, capazes da rebelião mais absoluta e da lealdade mais extrema, definia o caráter único do soldado espanhol em Flandres. Como foi a resistência no Inferno do Norte. Apesar da fome e da falta de pagamentos, os tércios alcançaram feitos assombrosos. Um exemplo icônico foi o Milagre de Empel, onde um tércio cercado pela frota holandesa e com água no pescoço salvou-se graças ao fato de o rio ter congelado milagrosamente durante a noite, permitindo aos espanhóis atacar a pé pelo gelo e capturar os barcos inimigos. No entanto, Flandres tornou-se uma ferida aberta. Foi sua prova mais dura, porque o inimigo não era apenas um exército, mas uma população inteira e uma geografia hostil. Ali, os tércios aprenderam que a honra não consistia apenas em vencer batalhas sob o sol, mas em morrer de fome em uma trincheira enlameada sem soltar a pica. Flandres desgastou o mito da invencibilidade, não porque fossem derrotados em combate, mas porque a própria guerra tornou-se infinita. Foi o lugar onde o Império Espanhol demonstrou que podia aguentar o inaguentável, mas a um custo que acabaria por esgotar suas forças vitais. A história militar não se escreve com intenções, mas com fatos consumados no terreno. Durante mais de um século, os tércios não apenas participaram de batalhas, protagonizaram marcos que alteraram o curso da civilização ocidental. Cada vez que os quadrados de picas espanhóis se desdobravam, o destino de reis e religiões ficava em suspenso. Para entender sua lenda, devemos olhar para os campos onde o mito se fez carne. Como o mundo mudou nos campos de Pavia e São Quintino. A Batalha de Pavia, 1525, é, possivelmente, a certidão de nascimento da hegemonia espanhola. Em um mundo onde a nobreza francesa desprezava a infantaria, os arcabuzeiros espanhóis demonstraram que um peão com pólvora valia mais que um duque a cavalo. O fato de o rei Francisco I terminar como prisioneiro em Madrid não foi apenas uma vitória militar. Foi um terremoto político.
Pavia demonstrou que o dinheiro e a linhagem não podiam comprar a vitória diante da disciplina técnica dos tércios. Décadas mais tarde, em São Quintino, 1557, os tércios voltaram a humilhar a coroa francesa sob o comando de Filipe II. Foi uma vitória tão absoluta e tão sangrenta que o rei, impressionado pela escala do massacre, decidiu construir o mosteiro de El Escorial para comemorar o triunfo e honrar os caídos. São Quintino não foi apenas uma batalha. Foi o golpe de misericórdia que obrigou a França a aceitar a supremacia espanhola na Europa por gerações. Por que Mühlberg representou o triunfo sobre a Europa protestante? Nas margens do rio Elba, em 1547, os tércios de Carlos V enfrentaram a Liga de Esmalcalda. A Batalha de Mühlberg foi uma demonstração de audácia. Os soldados espanhóis cruzaram o rio com água no peito e as espadas entre os dentes, surpreendendo as tropas protestantes. A imagem de Carlos V, imortalizada por Tiziano, é o símbolo deste momento. Um império que, apoiado em seus tércios, sentia-se o braço armado de Deus na terra. Foi uma vitória que consolidou o poder imperial no coração da Alemanha. O que há de verdade no milagre de Empel? Se há uma história que define a mística dos tércios, é o milagre de Empel, 1585. Bloqueados em uma ilhota, sem comida, cercados pela frota holandesa e sob chuva incessante, os soldados espanhóis estavam condenados. Após encontrar uma tábua com a imagem da Imaculada Conceição, enquanto cavavam uma trincheira, os homens recusaram-se a se render com uma frase que passou para a posteridade. Já falaremos de capitulação depois de mortos. Naquela noite, um vento gelado e incomum congelou as águas do rio Mosa. Os espanhóis, aproveitando o gelo, caminharam sobre o rio e atacaram a frota inimiga de surpresa, destruindo-a. Para os holandeses foi um fenômeno meteorológico inexplicável. Para os espanhóis, foi a prova definitiva de que Deus combatia em suas fileiras. O que tornou estas batalhas realmente históricas. Além das baixas e das conquistas territoriais, estas batalhas foram históricas porque criaram uma doutrina de invencibilidade. Cada triunfo alimentava o moral do soldado espanhol e destruía o do inimigo antes de começar. Os tércios não ganhavam pelo número, frequentemente estavam em inferioridade, mas por uma capacidade de sacrifício que beirava o fanático. Estas batalhas demonstraram que os tércios eram um sistema que não falhava. Se as picas aguentassem e os arcabuzes disparassem, a vitória era uma questão de tempo. No século XVI, o prestígio não era uma questão de vaidade, mas um componente essencial da guerra. A fama dos tércios funcionava como uma força de dissuasão tão eficaz quanto seus próprios canhões. A Europa não via os tércios apenas como um exército, mas como uma força da natureza, uma praga de ferro que avançava com uma arrogância que oscilava entre o admirável e o detestável. Como nasceu sua reputação de invencibilidade absoluta? Durante mais de 100 anos, os tércios não perderam uma única batalha de importância estratégica em campo aberto. Esta sequência estatística não tinha precedentes desde as legiões romanas. A reputação de invencibilidade alimentava-se de uma realidade psicológica. O soldado dos tércios nunca se quebrava. Em uma época onde a maioria dos exércitos fugia em debandada ao perder seu general ou ao se ver flanqueado, os espanhóis simplesmente faziam quadrado e morriam onde estavam, matando quem se aproximasse. Esta resistência extrema convenceu a Europa de que derrotar um tércio não era uma tarefa militar, mas uma impossibilidade física. De que maneira a propaganda e o medo moldaram a lenda negra? O medo é um terreno fértil para a propaganda.
Os inimigos da Espanha, especialmente holandeses e ingleses, utilizaram a imprensa para pintar os soldados dos tércios como monstros sedentos de sangue, cruéis e ímpios. As gravuras da época mostravam-nos saqueando cidades com uma ferocidade demoníaca. No entanto, este terror era uma moeda de duas faces. Embora gerasse ódio, também garantia que muitas cidades se rendessem ao primeiro aviso de que um tércio se aproximava. O nome da Espanha tornou-se uma arma psicológica. O simples fato de saber que um mestre de campo espanhol estava no comando de uma operação bastava para que os mercenários a serviço de outras potências desertassem ou exigissem pagamentos dobrados pelo risco que supunha enfrentá-los. O que diziam as crônicas inimigas e os relatos da época? É nos relatos de seus próprios inimigos onde melhor se aprecia o respeito que infundiam. Cronistas franceses e italianos destacavam com assombro a disciplina dos espanhóis. Seu silêncio na marcha, seu desprezo pela morte e, acima de tudo, sua soberba. Dizia-se que um soldado espanhol, por mais pobre que fosse, comportava-se como um príncipe. O embaixador veneziano escreveu em certa ocasião que os espanhóis eram os melhores soldados que há na cristandade, destacando que sua maior virtude não era a força, mas a obediência aos seus chefes e a paciência diante das privações. Invariavelmente, os relatos coincidem em um ponto: o soldado espanhol não considerava ninguém acima dele no campo de batalha. Como o honra espanhola tornou-se um conceito universal. Este respeito misturado com pavor forjou a imagem do soldado da Espanha, como o arquétipo da excelência militar. A fama dos tércios influenciou a moda, o idioma e o teatro de toda a Europa. O respeito que despertavam era tal que, mesmo nas derrotas finais, como em Rocroi, os inimigos franceses permitiram que os sobreviventes dos tércios saíssem do campo de batalha com suas bandeiras e suas armas, em um gesto de reconhecimento a uma unidade que, mesmo vencida, continuava inspirando um respeito quase religioso. Os tércios não apenas dominaram os campos de batalha, dominaram a imaginação de um continente por um século e meio, deixando um legado de terror e admiração que ainda hoje, 500 anos depois, continua fascinando o mundo. Por volta do primeiro terço do século XVII, o Império Espanhol apresentava um paradoxo que desafiava as leis da lógica política e econômica. Nos campos de batalha, os tércios continuavam sendo a força mais letal do planeta. No entanto, os alicerces do Estado que os enviava para combater estavam se partindo. A maquinaria bélica mais perfeita da história moderna estava começando a devorar seu próprio criador. O declínio não foi um evento súbito, mas uma erosão lenta e dolorosa, onde o brilho das picas ocultava a sombra de uma falência iminente. De que maneira a guerra constante em múltiplas frentes sangrou a coroa? O maior inimigo dos tércios não foi um general estrangeiro, mas a geografia e a ambição desmedida de uma monarquia que se sentia obrigada a estar em toda parte. A Espanha não lutava em uma única guerra, lutava em um conflito global permanente. Os soldados deviam defender simultaneamente as costas da América contra os piratas, as praças da Itália contra as intrigas francesas, os desertos do norte da África contra o Império Otomano e, acima de tudo, o atoleiro de Flandres. Esta dispersão de recursos foi fatal. O sistema dos tércios dependia da senioridade, mas quando as baixas ocorriam em 4 frentes ao mesmo tempo, não havia tempo físico para treinar os novos recrutas com o rigor de outrora. A coroa começou a queimar seus melhores homens em conflitos menores ou em guarnições esquecidas. O esforço logístico de mover tropas de Nápoles até Antuérpia ou de Madrid até as Filipinas gerou uma tensão que acabou por quebrar a coluna vertebral do império.
A Espanha havia se tornado um gigante que tentava tapar fendas demais com poucas mãos. Como a crise econômica da monarquia hispânica afetou o desempenho militar? Apesar da chegada massiva de prata das Índias, a Fazenda Real Espanhola estava em estado de colapso crônico. A riqueza que vinha da América não era investida em indústria ou comércio, mas fluía diretamente para os bolsos dos banqueiros alemães e genoveses para pagar as dívidas de guerras anteriores. A Espanha era, em essência, um conduto pelo qual passava o ouro para financiar a defesa da fé católica em toda a Europa. As sucessivas suspensões de pagamentos, as falências de Filipe II, Filipe III e Filipe IV tiveram um impacto direto no campo de batalha. Um tércio não precisava apenas de homens, precisava de uma infraestrutura massiva de pão, pólvora, chumbo e cavalos. Quando o crédito da coroa se esgotava, as cadeias de suprimentos eram cortadas. Os soldados, que já viviam em condições precárias, começaram a combater com armas desgastadas e roupas que eram pouco mais que trapos, sustentando-se apenas por um orgulho que a economia já não podia respaldar. Porque os atrasos no pagamento e os motins tornaram-se uma rotina perigosa. A honra dos tércios tinha um limite, e esse limite era a fome. Os atrasos no pagamento deixaram de ser uma exceção para se tornarem a norma, chegando a acumular dívidas de anos com os soldados veteranos. Isto deu lugar a um fenômeno único, o motim organizado. Diferente dos exércitos mercenários que desertavam ou mudavam de lado ao não receber, os soldados dos tércios amotinavam-se com ordem. Em Flandres, cidades inteiras foram tomadas por soldados espanhóis amotinados que, após elegerem um líder, o electo, mantinham uma administração perfeita e uma disciplina militar impecável, mas recusavam-se a realizar qualquer operação ofensiva até que o último maravédi fosse pago. Estes motins eram desastrosos para a estratégia imperial. Frequentemente, uma vitória brilhante que poderia ter terminado uma guerra era truncada porque o exército, após ganhar a batalha, recusava-se a perseguir o inimigo até receber o devido. O motim tornou-se uma instituição que erodiu a autoridade do mestre de campo e deu aos inimigos da Espanha o tempo necessário para se recuperarem e se rearmarem. Como pôde um exército brilhante sobreviver sob o peso de um império esgotado? O mais assombroso deste período não é que a Espanha tenha começado a perder, mas que tenha continuado ganhando por tanto tempo, apesar do desastre administrativo. Os tércios do século XVII, os que lutaram na Guerra dos 30 Anos, eram homens endurecidos por uma precariedade que teria destruído qualquer outro exército. Mantinham-se por uma inércia de prestígio e por uma estrutura de comando, que continuava superior à de seus rivais. Os oficiais, muitos deles fidalgos que haviam empenhado até seu último patrimônio para sustentar suas companhias, exerciam uma liderança paternalista e feroz. O soldado dos tércios sentia-se partícipe de uma missão providencial. Acreditavam genuinamente que eram o último baluarte da civilização e da fé. No entanto, o sistema estava no limite. Enquanto a França se centralizava sob o comando de cardeais como Richelieu, criando um Estado moderno voltado para a guerra, a Espanha continuava tentando gerir um império do século XVII com estruturas burocráticas obsoletas. Os tércios continuavam sendo invencíveis no corpo a corpo, mas estavam perdendo a guerra logística e econômica. Qual foi o custo humano desta resistência desesperada? O desgaste não foi apenas financeiro, mas demográfico. Castela, o coração do recrutamento dos tércios, estava ficando vazia. Os homens mais jovens e capazes eram enviados para morrer a milhares de quilômetros de casa, deixando campos sem cultivar e famílias desfeitas.
A sangria de Flandres tornou-se um provérbio que definia a tristeza de uma nação que via como seus melhores filhos desapareciam em uma guerra que nunca parecia terminar. Ao final deste capítulo da história, o Tércio já não era a máquina expansiva e otimista do grande capitão ou de Carlos V. Era uma força defensiva, uma guarda pretoriana de um império em retirada, que lutava com a raiva de quem sabe que seu tempo se esgota, mas que se recusa a baixar a bandeira. O brilho da pica continuava ali, mas o braço que a segurava estava tremendo de puro cansaço. A tragédia dos Tércios foi que, apesar de sua excelência técnica, não puderam salvar um Estado que já não podia salvar a si mesmo. Em 19 de maio de 1643, em uma clareira dos bosques das Ardenas, o solo da Europa tremeu por uma razão diferente da habitual. Não foi o estrondo da vitória que ressoou, mas o silêncio de um mito que se quebrava. A Batalha de Rocroi passou para a posteridade como a certidão de óbito dos Tércios, mas a realidade histórica é muito mais nuançada e heróica do que a propaganda francesa da época quis admitir. Qual era o contexto desesperador antes do choque? Espanha e França encontravam-se mergulhadas em uma luta até a morte pela hegemonia europeia. A monarquia hispânica, asfixiada pela recente rebelião da Catalunha e a secessão de Portugal, precisava de um golpe de efeito. O plano era ambicioso. Invadir a França a partir de Flandres para aliviar a pressão sobre as outras frentes. Um exército comandado pelo jovem Francisco de Melo, composto pela nata da infantaria espanhola, valona, italiana e alemã, sitiou a Praça Forte de Rocroi. O que não esperavam era a rapidez da resposta francesa sob o comando de um jovem de 21 anos, o Duque de Enghien, o futuro grande condé, que decidiu arriscar tudo em uma batalha campal. O que ocorreu realmente na lama de Rocroi? A batalha começou com sucesso para as armas espanholas em alguns setores, mas a superioridade da cavalaria francesa e um erro de coordenação nas alas espanholas deixaram a infantaria do Tércio sozinha no centro do campo. Enquanto os contingentes italianos e alemães se retiravam ou eram dispersados, os 5 tércios espanhóis, o núcleo de veteranos, recusaram-se a recuar. Formaram um quadrado defensivo impenetrável. Por horas, os franceses lançaram carga após carga de cavalaria e dispararam sua artilharia a queima-roupa contra a massa de picas. Os espanhóis, exaustos e cercados, repeliram até 3 assaltos massivos. Foi tal a carnificina e tal a admiração que despertou sua resistência que o Duque de Enghien, incapaz de romper o quadrado, ofereceu uma capitulação honrosa. Os espanhóis poderiam sair com suas bandeiras, suas armas e seus tambores, como se tivessem ganho a posição. No entanto, um mal-entendido durante a trégua provocou uma última descarga francesa, que transformou a resistência em um massacre final. Foi uma derrota militar ou uma derrota moral? Militarmente, Rocroi não foi a destruição total do exército de Flandres. De fato, os tércios se reconstruíram e continuaram ganhando batalhas por décadas. No entanto, moralmente foi devastadora. Pela primeira vez em um século e meio, uma infantaria europeia havia derrotado os espanhóis em um choque frontal de grandes dimensões. A aura de invencibilidade, esse escudo psicológico que ganhava batalhas antes de começá-las, despedaçou-se. A notícia voou pelas cortes da Europa. Os espanhóis podiam ser vencidos. Rocroi foi o momento em que a França arrebatou da Espanha o título de dona do campo de batalha. Por que se tornou um símbolo histórico tão potente? Rocroi é o símbolo do ocaso porque representa a queda do velho estilo. Foi o último grande duelo de picas antes que o fogo dos fuzis e a mobilidade da artilharia moderna ditassem as regras.
A imagem dos veteranos espanhóis, com suas roupas gastas e seus rostos calejados, mantendo a formação enquanto o mundo ao seu redor desmoronava, tornou-se o ícone do fim de uma era. Foi o sacrifício final de uma casta de soldados que preferiram a aniquilação antes que a desonra das costas. O fim dos tércios não chegou com uma derrota final apocalíptica, mas com uma lenta e inevitável metamorfose. O mundo que os vira nascer, o dos cavaleiros, da fé inabalável e da pica, estava dando lugar à era da razão, da burocracia estatal e da tecnologia do fuzil. Os tércios não desapareceram porque fossem inúteis, mas porque o próprio conceito de guerra havia mudado para algo que já não podiam conter. Como a guerra moderna mudou o destino do tércio. No final do século XVII, duas inovações técnicas condenaram a pica ao museu da história: a baioneta e o fuzil de pederneira. O fuzil era mais rápido e confiável que o arcabuz, e a baioneta permitia que cada atirador fosse, ao mesmo tempo, seu próprio piqueiro. A distinção entre mangas de fogo e núcleos de picas deixou de fazer sentido. Os exércitos europeus começaram a adotar formações lineares, mais delgadas e extensas para maximizar a potência de fogo. O quadrado dos tércios, projetado para resistir a cargas de cavalaria e choques de infantaria massivos, tornou-se um alvo fácil demais para a nova artilharia de campanha. De que maneira os exércitos nacionais deslocaram o modelo espanhol? O modelo do soldado fidalgo, que servia por honra e prestígio, foi deslocado pelo modelo do soldado cidadão ou o profissional do Estado. As potências europeias, lideradas pela França de Luís XIV, criaram exércitos massivos e centralizados, uniformizados e dependentes de uma burocracia logística estatal muito mais eficiente. O tércio, com sua estrutura semi-autônoma e seus capitães que eram quase donos de suas companhias, sentia-se como um anacronismo diante dos novos regimentos, onde a padronização era a norma e a individualidade do soldado ficava diluída na massa. Que impacto tiveram as reformas borbônicas? O golpe definitivo chegou com a mudança de dinastia na Espanha. Após a Guerra de Sucessão, os Bourbons trouxeram consigo o modelo francês. Filipe V, buscando modernizar e centralizar o poder, assinou o decreto de 1704. Em uma série de ordenanças, suprimiu-se o nome de tércio e substituiu-se pelo de regimento. Os mestres de campo passaram a ser coronéis. A Cruz de Borgonha, embora tenha continuado presente, começou a compartilhar espaço com o escudo dos Bourbons. Buscava-se um exército que olhasse para o futuro, deixando para trás as tradições dos Habsburgos, que eram consideradas ligadas à decadência do século anterior. Qual foi o fim oficial dos tércios? Oficialmente, os tércios deixaram de existir em 1704, mas sua essência demorou mais para morrer. Muitos regimentos atuais do Exército de Terra Espanhol são herdeiros diretos daqueles tércios antigos, conservando seus nomes e suas tradições. O fim dos tércios marcou o encerramento da maior epopeia militar da história da Espanha. Foram-se não por falta de valor, mas porque o tempo é o único inimigo que nenhuma formação de picas pode deter. Deixaram atrás de si um continente configurado pelo seu aço, um idioma expandido por sua presença e uma lenda de disciplina e resistência que ainda hoje continua sendo o padrão de ouro da infantaria mundial. 5 séculos depois de o grande capitão revolucionar os campos de batalha da Itália, a sombra dos tércios continua projetando-se com uma força inusitada. Não são apenas uma lembrança de uma era de domínio imperial. São um fenômeno cultural, um caso de estudo militar e, acima de tudo, uma parte fundamental da identidade histórica do Ocidente.
O fim das picas não significou o fim de sua influência. Pelo contrário, seu desaparecimento formal no século XVIII deu lugar a uma mitificação que mistura a realidade mais crua com a épica mais elevada. Como os tércios influenciaram na configuração dos exércitos modernos. Frequentemente comete-se o erro de pensar que os tércios foram uma unidade medieval tardia, quando na verdade foram o primeiro exército moderno da Europa. Sua estrutura organizacional foi o modelo sobre o qual se construíram as forças armadas das grandes potências posteriores. A divisão em unidades administrativas permanentes, a hierarquia de oficiais e suboficiais e a integração logística foram conceitos que os tércios aperfeiçoaram muito antes de se tornarem o padrão global. A tática de armas combinadas, a coordenação íntima entre o choque físico e o fogo de projéteis, é o legado técnico mais direto dos tércios. Embora a pica tenha desaparecido, a mentalidade de utilizar o fogo para preparar o assalto e o aço para consolidar a vitória continua vigente nas doutrinas de infantaria atuais. Até a figura do sargento, como o veterano encarregado da disciplina e da ordem tática, deve sua relevância moderna à importância que este posto teve nas companhias espanholas. Os exércitos de Frederico o Grande, de Napoleão, e até as divisões contemporâneas são devedores dessa profissionalização do soldado de ofício que a Espanha impôs no século de ouro. Que presença têm os tércios na cultura e na literatura universal? É impossível separar os tércios da explosão criativa do século de ouro espanhol. Muitos dos melhores escritores da língua castelhana não apenas escreveram sobre os tércios, mas foram soldados dos tércios. Miguel de Cervantes, o autor de Dom Quixote, perdeu a mobilidade de sua mão esquerda na Batalha de Lepanto, uma honra que carregou com orgulho até a sua morte. Lope de Vega, Francisco de Quevedo e Calderón de la Barca também serviram nas fileiras ou escreveram dramas que exaltavam o espírito destas unidades. Na pintura, Velázquez imortalizou o espírito dos tércios em A Rendição de Breda. Nesse quadro, não vemos um vencedor humilhando um vencido, mas um gesto de magnanimidade e cavalheirismo entre soldados. As lanças, picas, que se elevam ao fundo, não são apenas armas, são um símbolo de ordem e poder diante do caos. Na atualidade, esta fascinação continua com romances como a saga de O Capitão Alatriste, de Arturo Pérez Reverte, que devolveu ao grande público a imagem do soldado dos tércios. Um homem cínico, cansado, mas com um código de honra que não se dobra diante do ouro nem diante do medo. Que parte de sua lenda é mito e que parte é realidade histórica. Como toda grande unidade militar, os tércios estão cercados de mitos que convém analisar com rigor. A lenda negra desenhou-os como fanáticos religiosos sedentos de sangue, autores de atrocidades sem sentido. Se bem que é verdade que o saque de Roma ou o saque de Antuérpia foram eventos brutais, a realidade histórica nos diz que os soldados dos tércios não eram mais cruéis que seus contemporâneos franceses, alemães ou suecos. A diferença é que eles ganhavam quase sempre, e o vencedor costuma ser o alvo da propaganda do vencido. Por outro lado, existe um mito de invencibilidade que às vezes esquece as penúrias e as derrotas menores. Os tércios não eram super-homens, eram camponeses, fidalgos empobrecidos e aventureiros que passavam frio, fome e medo. Sua verdadeira grandeza não residia em uma força física superior, mas em uma resiliência psicológica extraordinária. O que é uma realidade inquestionável é sua disciplina. Enquanto outros exércitos da época se desfaziam após a primeira carga, os espanhóis mantinham a linha. O silêncio espanhol em combate não é um mito romântico. Está documentado por cronistas de todas as nações como um dos sons mais aterrorizantes do campo de batalha.
Por que nos continuam fascinando hoje, séculos depois de seu desaparecimento? A fascinação moderna pelos tércios nasce de sua capacidade de encarnar valores que parecem perdidos no mundo contemporâneo. Em uma era de guerras tecnológicas e desumanizadas, o tércio representa o valor individual dentro da disciplina coletiva. O conceito de o caminho espanhol, uma façanha logística de milhares de quilômetros a pé, ressoa como uma metáfora do esforço humano extremo. Além disso, existe uma fascinação pela estética e pela mística da época. A imagem da Cruz de Borgonha, ondulando sobre uma floresta de picas, sob a fumaça dos arcabuzes, tem uma força visual que o cinema e os videogames exploraram repetidamente. Mas, mais profundamente, os tércios nos fascinam porque representam o auge e a resistência de um império global em seu ponto mais alto de tensão. São o símbolo de uma Espanha que, para o bem ou para o mal, decidiu desempenhar o papel principal no cenário do mundo. Qual é a mensagem final de sua história? O legado dos tércios é um lembrete de que o curso da história é decidido por homens que acreditam em algo maior que eles mesmos. Fosse pela fé, pela honra ou pela simples lealdade aos seus companheiros de fila, esses soldados forjaram um mundo novo. Hoje, os nomes das companhias dos tércios, como o de Savoia, Soria ou Flandes, continuam vivos nos regimentos do Exército de Terra espanhol, mantendo uma linha ininterrupta de tradição militar. Ao encerrar este capítulo da história, devemos entender que os tércios não foram apenas uma ferramenta de conquista, foram um testemunho da capacidade de resistência do ser humano. Deixam-nos um legado de ordem no caos, de profissionalismo na barbárie e de um orgulho que, mesmo na derrota de Rocroi, recusou-se a se ajoelhar. Sua história não é apenas a história da Espanha. É uma crônica universal sobre o poder da vontade e da disciplina sobre o destino. Os tércios se foram, mas seu aço continua brilhando em cada página da história militar que busca entender o que significa ser invencível. Escena sugerida. Primeiro plano de uma cruz de Borgonha rasgada pelo vento. A câmera se afasta mostrando um campo de batalha vazio ao entardecer, onde resta apenas o silêncio. Os tércios desapareceram oficialmente há mais de 300 anos, mas seu eco não se extinguiu. Escutamo-lo em cada tática de infantaria moderna, em cada página da literatura universal e no respeito que ainda desperta a simples menção de seu nome. Foram o braço armado de um império que mudou o mapa do mundo, e seu sacrifício forjou uma lenda que se recusa a morrer. Ao apagar o estrondo dos arcabuzes e deixar que a fumaça da pólvora se dissipe sobre os campos de Flandres e as planícies da Itália, resta-nos a tarefa mais difícil: olhar nos olhos do homem que segurava a pica. Para entender a magnitude do que relatamos, devemos compreender que os tércios não foram um acidente da história, mas o reflexo mais fiel de seu tempo. Foram a síntese perfeita de uma Espanha que se debatia entre a fé medieval e a ambição renascentista, entre a honra do fidalgo e a crueldade do mercenário. De que maneira foram os tércios o espelho de sua própria época? O século XVI e XVII não foram tempos para os fracos. Era uma era de certezas absolutas e de uma violência que hoje nos resultaria insuportável. Os tércios encarnavam esta dualidade. Por um lado, eram o braço armado de uma fé que não admitia fissuras. Por outro, eram uma vanguarda técnica que abraçava a inovação científica aplicada à morte. O soldado dos tércios não era um indivíduo isolado. Era uma peça de um sistema de valores onde a palavra dada, a lealdade ao monarca e a salvação da alma eram realidades tão tangíveis quanto o aço de sua espada. Neles via-se refletida a hierarquia de uma Espanha que, apesar de suas sombras, acreditava ter uma missão no mundo.
O Tércio era, em essência, a sociedade espanhola da época posta em formação de combate. Orgulhosa, sofrida, profundamente espiritual e perigosamente obstinada. Qual foi o verdadeiro peso da disciplina e do sacrifício? Costumamos idealizar a guerra a partir da distância dos séculos, mas a realidade do Tércio era o sacrifício extremo. A disciplina não era uma opção, era a única forma de sobreviver. Essa disciplina forjava-se em marchas de meses sob climas assassinos, na espera silenciosa diante de uma carga de cavalaria que prometia uma morte certa, e na capacidade de suportar a fome sem romper a formação. Mas esta disciplina também tinha uma face obscura, a violência institucionalizada. Os tércios podiam ser magnânimos na vitória, mas também brutais quando se sentiam traídos ou quando a fome e a falta de pagamentos nublavam seu julgamento. O saque de cidades e a repressão sangrenta eram parte da linguagem da guerra daquele então. Não podemos entender sua glória sem aceitar suas cicatrizes. O Tércio era uma máquina de precisão. Sim, mas composta por homens de carne e osso levados ao limite de sua humanidade, onde a honra frequentemente era o único véu que cobria o desespero. Qual foi o preço humano desta glória militar? A hegemonia tem um custo que não se mede em moedas de ouro, mas em gerações perdidas. O sucesso dos tércios supôs o esvaziamento das terras de Castela e de grande parte da península. Os homens mais corajosos, os mais capazes e os mais jovens partiam para portos distantes para nunca mais regressar. A Espanha comprou seu século de glória com o futuro de sua própria população. Este sacrifício não foi apenas dos que morreram no fronte, mas dos que ficaram para trás. Famílias desfeitas, campos abandonados e um Estado que se acostumou a viver da guerra até que não houvesse mais recursos para consumir. A glória das bandeiras dos tércios ondulando em Paris ou no Reno ocultava uma verdade amarga, que um império sustentado apenas por suas picas é um império condenado a esgotar-se. Ao final, o preço de ser a infantaria mais temida do mundo foi a exaustão de uma nação inteira. O que nos ensina sua história no século XXI. Hoje, quando olhamos para trás, os tércios nos interpelam sobre conceitos que parecem esquecidos. A resiliência diante da adversidade, a importância do propósito comum e a excelência no ofício. Mas também nos advertem sobre os perigos da ambição desmedida e sobre como o orgulho levado ao extremo pode ser tão destrutivo quanto o fogo inimigo. Sua história é um lembrete de que nada é permanente. Nem mesmo o murmúrio de picas mais sólido do mundo pôde deter o avanço do tempo e a mudança das eras. Os tércios nos ensinam que a verdadeira grandeza de um exército não está em suas armas, mas na mística que une seus homens. Mas também que essa mística precisa ser alimentada por algo mais que sangue e pólvora para perdurar. Foram os tércios uma máquina de guerra perfeita, ou o último eco de um mundo que desaparecia? Esta é a pergunta que fica flutuando sobre os cemitérios esquecidos de Flandres. Se os vemos como uma máquina perfeita, admiramos sua técnica, sua tática e sua invencibilidade tática. Mas se os vemos como o último eco de um mundo, compreendemos que foram os defensores de um ideal de cavalaria e de fé que já não tinha lugar na Europa racionalista e mercantil que estava nascendo. Talvez tenham sido ambas as coisas, o ponto mais alto de uma forma de entender a vida e o sacrifício, e simultaneamente o canto do cisne de uma Espanha que se resistia a deixar de ser o centro do universo. A história dos tércios é a nossa história, um relato de luz e sombra que merece ser recordado com rigor e respeito. Se você gostou desta imersão profunda nas entranhas do Império Espanhol,
convido-o a dar um passo a mais. Preparei uma versão narrada deste roteiro, projetada para ser ouvida como um audiolivro ou um podcast documental de alta qualidade. Você pode baixá-la diretamente através do link que encontrará na descrição do vídeo e no comentário fixado. Desta forma, poderá desfrutar deste conteúdo em qualquer lugar, com a melhor qualidade de áudio e, o mais importante, sem anúncios incômodos nem interrupções, apoiando diretamente a criação de mais documentários históricos como este. Muito obrigado por nos ter acompanhado até o final desta viagem. Seu tempo é o maior apoio que este canal pode receber. Se ainda não o fez, por favor, inscreva-se e ative o sino de notificações. É a única forma de o algoritmo saber que o conteúdo histórico de qualidade tem um lugar no YouTube. Compartilhe este vídeo com alguém que ame a história e deixe-nos sua opinião nos comentários. Você acredita que os tércios poderiam ter sobrevivido com outras reformas? Ou seu fim era inevitável? Deixe para mim nos comentários. Obrigado por ver, obrigado por estar aí. E nos vemos no próximo capítulo da nossa história. Até a próxima.